Esferas da Vida, Apoio Cultural, Letra Espírita, iluminando almas e transformando vidas. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica. Como viver a vida presente com um olhar no futuro. Como é que o cristão deve operar no mundo? De alma desperta é o nosso tema de hoje. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Viva com os homens do vosso tempo como devem viver os homens, pois a virtude não consiste em repelir os prazeres que a condição humana permite. Olha, se a virtude não consiste em repelir os prazeres, como diz esse espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, ela consiste em quê? É com o nosso querido professor Otacílio Rangel do Nascimento que a gente conversa hoje. Otacílio, seja sempre muitíssimo bem-vindo ao Esferas da Vida. Olá, Priscila, é muito alegria para o nosso coração estarmos aqui junto com você para realizar esse programa tão importante e falar dos ensinamentos de Jesus, a sua praticidade e como a gente deve encará-lo nos dias do nosso momento histórico em que vivemos. E a gente faz questão sempre de apresentá-lo. Otacílio Rangel do Nascimento, ele é físico, professor sênior da USP de São Carlos, também reside há um bom tempo na cidade de São Carlos, São Paulo. Você é da onde especificamente, Otacílio? Eu nasci na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, a capital do estado de Goiás. Perfeito. Mas quando eu tinha quase 23 anos, eu mudei de lá, terminei o meu curso de Física, de graduação, e vim para São Carlos para começar a pós-graduação. E fiquei 1 ano em São Carlos, trabalhando com um professor que mudou para o Rio de Janeiro, para a Pontifícia Universidade Católica, lá do Rio. E eu, ano seguinte, fui para o Rio de Janeiro e morei 10 anos no Rio de Janeiro, me casei lá, tive vários filhos lá, terminei o meu mestrado, meu doutorado, e depois disso fui contratado aqui em São Carlos, né, pelo Instituto de Física de São Carlos, e vim para São Carlos, onde estou já há quase 47 anos. Olha lá, bom saber todo esse percurso de vida. Otacílio, hoje a gente vai falar de um assunto que é de extrema importância e é muito interessante pela minha análise, porque nós estamos nessa vida de alta velocidade, num ritmo extremamente acelerado e muitas vezes a gente perde momentos aí, né, de vivências para saborear os momentos mais importantes, essenciais. A gente se perde aí no ritmo da vida contemporânea. E quando a gente fala isso e a gente busca servir, né, crescer em espírito, crescer de fato, como sabemos que somos espíritos em eterna evolução, a gente vai fazer um programa prático hoje para entender como que a gente pode ser humano neste momento e sabermos espíritos, mas viver nessa vida e também ser cristão. Parece uma incongruência e a gente está aqui para esse grande desafio, concorda? Parece, porque a gente tem uma visão distorcida do que é o cristianismo. Porque se nós colocarmos a nossa visão do cristianismo na vida do próprio Cristo, de Jesus, entre os seus discípulos, a gente vai ver que Jesus nunca desprezou as alegrias da vida. Ele comungava com seus companheiros, ele saía em pescaria com seus companheiros, ele sentava junto com os companheiros para se alimentar.
Então, ele tinha uma vida integrada na sociedade, ele não fugia disso. Então, é preciso que a gente entenda, não é, que ser cristão não significa, não é, abster-se das belezas que o mundo nos oferece, mas a gente tem que ter uma medida correta para isso. Há uma afirmativa de Emmanuel que eu gosto muito. Ele diz que o mal não está no uso das coisas, e sim no abuso delas. E é exatamente a busca desse equilíbrio que a gente precisa fazer. O Tarsilo, a gente tem também no Livro dos Espíritos, né? Os espíritos, Kardec perguntando para os espíritos superiores com que fim pôs Deus atrativo no gozo dos bens terrenos. E os espíritos respondem que para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Como que você analisa essa parte, essa pergunta de Kardec para a espiritualidade superior? Eu vejo assim, Priscila, o prazer é um estado emocional nosso que certamente faz parte da nossa vida, é criado por Deus, não é? Nós somos seres humanos, seres espirituais. Enquanto seres humanos, nós vivemos uma vida material, mas o objetivo da vida não é material. O objetivo da vida é espiritual. O material é o recurso didático que o espírito encontra nas facilidades da vida para adquirir aquilo que Jesus chamou de os tesouros do céu, que representa para nós o conhecimento e os melhores dos sentimentos, porque essas são as nossas verdadeiras riquezas. Então, nós não estamos na Terra para acumular bens materiais, mas isso não implica que nós não devamos trabalhar, nos esforçar para ser criativo na vida profissional e angariar recursos para que a gente tenha uma vida, não é, com os recursos da manutenção saudável do corpo físico, sem excessos, sem abusos, sem prejudicar o próprio corpo físico, porque qualquer coisa que a gente faz em abuso, a gente cria disfunções biológicas para nós mesmos que vão redundar em estado de saúde modificada, de saúde prejudicada, e aí a gente também não poderá realizar as tarefas que a gente precisa. Então, a busca da vida nossa deve ser a busca do equilíbrio, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como bem Jesus nos ensinou. E a doutrina espírita, ela chega nos ensinando sobre a espiritualidade, sobre a nossa essência, nos trazendo autoconhecimento para que a gente tenha autodomínio, que é muito importante. A gente consegue, por meio da doutrina espírita, entender a nossa essência espiritual. E por meio da doutrina, a gente, né, como está lá no Evangelho, a gente começa a enxergar o mundo material não desprezando-o, mas desapegando-o da maneira errada. Então, a gente consegue ter uma outra visão de mundo quando a gente está aqui sabendo que somos espíritos. A doutrina espírita nos dá essa estrutura para que a gente, né, como a gente falou no começo do programa, a gente viva a vida presente, mas com o olhar de espírito, com o olhar. E a doutrina consegue nos ajudar a passar diferentemente pela vida terrena. Você concorda, Tarsilo? Claro, concordo plenamente. Você veja, por exemplo, quando você vai comprar, não é, roupa para você, não é, você encontra, não é, roupas fabricadas, prontas por causa das indústrias, hoje que são bastante eficientes, não é, de valores exorbitantes, de valores acessíveis, medianos, e de valores mais simples para atender todo tipo de pessoa que vive na sociedade. O fato da gente poder ter recursos materiais para utilizar uma roupa, por exemplo, muito
cara. Se o indivíduo não tem uma visão espiritual, se ele tem os recursos, ele não pensa duas vezes e compra. Mas o indivíduo que tem uma visão diferente espiritual da vida, ele pode se acomodar com uma roupa um pouco mais simples, tão bonita quanto, mas mais simples, mais barata, e usar os recursos que lhe sobra em função disso para ajudar alguém que está passando dificuldades. Essa é uma atitude muito boa, porque você aprende a ser uma pessoa simples, elegante, mas responsável pela sua própria vida no meio social em que você se encontra. Porque a gente aprende com o Evangelho de Jesus, né, que quem tem mais deve para quem tem menos. Então, se nós podemos ser úteis, a gente deve fazer isso, e às vezes até em circunstâncias da vida que a gente deva até sacrificar o nosso próprio bem imediato para beneficiar alguém que está em situação muito mais grave do que nós. Então, esse tipo de ação é que faz o indivíduo ser um verdadeiro cristão. Ele ser capaz, né, de pensar no semelhante, cumprindo essas leis básicas que Jesus deixou para nós, de amar a Deus sobre todas as coisas, portanto, preservar tudo que é bom, que é belo da natureza, e ao mesmo tempo amar o próximo como devemos amar a nós mesmos. Isto é, a gente tem que gostar bastante da gente, mas do mesmo jeito que a gente gosta da gente tem que aprender a gostar do semelhante, porque o amor ao próximo como a si mesmo é a medida para fazer isso. Então, esses ensinamentos devem ser utilizados. O indivíduo que faz isso, ele fica com a consciência tranquila, tem a alegria de viver e está exercitando a coisa mais importante da vida, que é o amor aos semelhantes, não é? O amor ao próximo, viver como uma criatura útil no meio em que está inserido, e não egoisticamente pensando só nas suas vantagens. O Tacírio Rangel do Nascimento hoje aqui com a gente, o nosso queridíssimo professor de Física. Chegamos ao nosso Momento Chico Xavier. No dia de hoje trazemos o querido palestrante Haroldo Dutra Dias contando-nos sobre o cristão Chico, né? Que de fato operou no mundo com grande sabedoria, humildade e muito amor ao próximo, como o Tacírio acabou de falar. Foi um grande exemplo para a humanidade. Momento Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier exerceu durante muitos anos um trabalho que quase não é estudado, comentado, que foi o trabalho do receituário mediúnico. A receita da homeopatia, através do Dr. Bezerra de Menezes. Na época que fiz uma visita com Arnaldo Rocha, Pedro Leopoldo, as irmãs do Chico, a primeira vez que conheci as irmãs do Chico, eu pude ouvir de uma testemunha ocular um fato extraordinário. O Chico atendia Luiz Gonzaga e fazia o receituário mediúnico. E uma senhora, numa época de muita dificuldade para o Chico. O seu irmão havia desencarnado, deixou a cunhada, a esposa, né, cunhada do Chico. Ela teve um surto, foi internada no hospital e eles tinham um filho com paralisia cerebral. Então, além de enterrar o irmão, além de internar a cunhada, o Chico teve que cuidar do sobrinho. Fato muito curioso, porque depois ele mesmo veio a revelar que aquele espírito ali era uma figura da Revolução Francesa e estava num processo de resgate doloroso. As irmãs muito novas, e elas me contaram, que quem as orientava, orientação que a mãe que dá, era o Chico. Ele que conversava, todos os assuntos, cuidava de todos os irmãos. E eles passavam
extrema dificuldade material. Nesse dia, uma senhora muito pobre chega doente e pede a receita. Dr. Bezerra, então, prescreve um medicamento homeopático. O Chico, que não tinha dinheiro para comprar o lápis e não tinha dinheiro para comprar o papel da psicografia, recebe a doação de lápis e de papel, psicografa a receita, entrega para a senhora. A senhorinha recebe a receita e ele diz: o que foi, minha irmã? Ah, seu Chico, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio. E o Chico então se emociona e diz para ela: eu também não. Nem ela, nem ele. E de repente ele se vira para ela, e a pessoa que estava ao lado é que me contou a história, e diz para ela assim: mas Dr. Bezerra de Menezes, minha filha, está aqui do meu lado e está dizendo o seguinte: a você picar essa receita em pedacinhos e todo dia tomar de manhã um pedacinho da receita. O remédio já está aí na receita. Todos os dias de manhã, então, ela pegava um pedacinho de papel, engolia, tomava água. Era o remédio homeopático. Temos também o nosso momento Isabel Salomão de Campos, aqui no Esferas da Vida, nossa querida médium mineira, que desencarnou recentemente no dia 11 de novembro de 2024, aos 100 anos. E também operou como ninguém, como uma cristã no mundo. Prezados irmãos, nos anima o trabalho do Cristo quando nós registramos todo o carinho, atenção, dinamismo, interesse do mundo espiritual patrocinando a programação desta comunidade. Muito antes de nós entendermos, a espiritualidade já trabalha. Nos entusiasma, nos emociona, nos fortalece, nos dá coragem. O mundo espiritual sabe que sem assistência daqueles que já viveram na Terra, têm experiência, compreendem as dificuldades, sem isto nós aqui na Terra fracassaríamos. E percebemos que toda a programação de Deus, ela tem dificuldade de se desenvolver aqui na Terra. É importante, então, que o mundo espiritual dinamize os seus poderes. Os mentores se reúnam, dinamizem, então, esta força, essa alegria, esta presteza no trabalho, sem o que não será realizado na Terra a vontade de Deus, como no céu. E é da programação de Deus que os seus ensinos sejam divulgados entre os homens e haja a vivência da sua divina mensagem, para que a felicidade se faça real entre os homens. É muito difícil a divulgação da doutrina espírita, como sempre foi difícil a divulgação do cristianismo. A doutrina espírita é o cristianismo, com a mensagem do Espírito, que somos todos nós, espíritos encarnados e espíritos reencarnados, para a continuação de um trabalho que nasceu na manjedoura há 2003 anos. Vejamos a responsabilidade dos estudantes da doutrina espírita, para não dizer responsabilidade dos cristãos, porque nem todos os cristãos conhecem a mensagem do Cristo à luz do Espírito eterno. Há como se uma força separando, mas nós somos espíritos. Jesus é um espírito, está entre nós como espírito. Como abandonar a cultura espírita? É cultura espírita porque é cultura do espírito. É doutrina espírita porque é doutrina dos espíritos, em benefício dos homens. E é bonito porque os homens não podem modificá-la. É mensagem do céu.
Os homens não podem tocar a mão na codificação de Kardec. O que o homem pode fazer é lutar para se adequar a ela, mas não modificá-la. Foi o que aconteceu com o cristianismo nascente. Modificaram todo o cristianismo, que não é mais cristianismo. Então veio a doutrina dos espíritos, preencheu o vazio que ficou no mundo com a falta dos ensinos cristãos. E doutrina espírita ensina o cristianismo, porque ela é o cristianismo. Então a nossa alegria é muito grande em poder divulgar de uma forma ainda muito frágil, muito estreita, mas é pura, é leal, é a mensagem do Cristo, a luz do Espírito eterno, para que haja um poder maior na Terra. As presenças físicas fortalecem na Terra a programação espiritual, que o ser humano ainda não sabe medir, pesar, calcular pela força espiritual. Por isso que precisa materializar a mensagem espiritual, até que nós aprendamos a ver com os olhos da alma. E há um dia, quem tem olhos para ver, verá. Verá o mundo espiritual, como nós podemos vê-lo agora, a dirigir as nossas emoções, os nossos ideais, a abençoar a programação de Deus, que precisa ser feita, conhecida e vivenciada na Terra. É uma luta edificante, é uma luta com a arma do amor, da solidariedade, luta pela paz, as armas da solidariedade cristã. Que Jesus continue conosco, graças a Deus. Paz espera. Porta Joia Lingerie. Hoje é dia de fazer aquela comprinha. Adivinha onde eu estou? Aqui na Porta Joia Lingerie. E olhem só quem vai me atender. É uma honra ser atendida pela Cidinha aqui no Porta Joia, que eu amo, Cidinha. Obrigada, querida. Realmente você é sempre presente conosco. E a honra é minha, na verdade, atender a Priscila, que tem um bom gosto fenomenal. Ela está sempre posta, sempre preparada. Eu adoro. Sou super sua fã. Viu? Assisto os programas. Então hoje eu vou mostrar para a Priscila a nossa coleção verão, gente. Verão, porque o inverno não vai chegar. Não acredito mais nele. Então, como a gente está sempre antenado nas melhores, em tudo que vem pela estação, as melhores qualidades, os melhores modelos, a gente está sempre buscando. Trouxemos agora a coleção da Daniela Tombini, da Fruit de la Passion, da Reco, uma infinidade delas, na verdade. Nós trabalhamos com algodão 100%, você sabe, né? E depois, seda pura, liganete, o modal, que é aquela viscolaicra deliciosa para o nosso clima. É um tecido que abraça o seu corpo. Enfim, o que você procura de lingerie, você encontra na Porta Joia. Quem sabe, aparece, não é, Pri? Isso mesmo. Hoje foi a minha vez e daqui a pouquinho pode ser a sua. Vem pra cá, pra Porta Joia Lingerie. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. E a gente volta ao Esferas da Vida. Inicio este bloco com uma frase de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, que diz: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente
à elevação espiritual. Não é tão simples o processo evolutivo, mas também dizem os espíritos que falta-nos muita vontade. E a nossa conversa continua, com o professor físico Otacílio Rangel do Nascimento, sobre como operar no mundo sem ser do mundo. Mas antes de voltar para o nosso entrevistado, a gente tem sempre aqui no nosso segundo bloco o querido quadro Desenho que Fala, que hoje é sobre soluções e alguns degraus aí importantes da nossa realidade que precisamos encarar para que a gente de fato solucione alguns problemas. Vejam lá a menininha olhando para a realidade dela e para ela conseguir chegar na solução que ela quer, vejam quais são os degraus aí, que ela precisa subir para abrir a porta da solução. Eita atrás de eita, hein? Ela precisa de reconciliação, ela precisa de auto-perdão, iniciativa, compreensão, paciência. Olhem quantos degraus. Perdão. Você aí quer a solução também? Quer subir esses degraus? Olha lá, @desenho que fala, dando uma aula aqui, um desenho simples, mas que nos traz bastante sabedoria. E você pode encontrar esse perfil do Desenho que Fala lá no Instagram, @desenho que fala. A gente sempre indica aqui um desenho para que a gente possa refletir juntos. Otacílio, a gente volta com você agora na nossa entrevista. E eu acho que esse Desenho que Fala nos ajudou bastante com a questão do que a gente precisa desenvolver para que a gente realmente possa seguir na nossa estrada evolutiva de maneira mais leve, já que nós somos viajantes, né? A gente fala muito viajores do infinito no Espiritismo, estamos aqui como peregrinos, somente de passagem. A nossa bagagem não pode ser muito pesada, certo, Otacílio? E não é só a bagagem material, não. É a bagagem emocional, você concorda? Aí, principalmente ela. Porque, na verdade, as nossas emoções, os nossos sentimentos é que ditam, no final das contas, a nossa conduta. E é por isso que a gente tem que compreender com mais profundidade as lições de Jesus. Quando Jesus nos ensina que a gente não pode servir a Deus e a Mamon, ele está dizendo o seguinte, que nós temos que ter um objetivo espiritualizante na vida. Que o nosso objetivo da vida cotidiana é melhorarmos a nós mesmos, é fazer o nosso esforço para adquirirmos as virtudes que caracterizam o indivíduo considerado homem de bem. O homem de bem é o indivíduo que é útil, que é esforçado, que é bondoso, que é tolerante, que é paciente, que é benevolente com as dificuldades alheias, que alimenta no seu coração a compaixão, que é mais do que a gente imagina, porque compaixão não significa apenas a gente se colocar na posição do outro. É mais do que isso, é se colocar na posição do outro, para compreender o que ele sente. Isso se chama empatia, mas dá um passo além, que é fazer um esforço próprio para ajudá-lo a sair daquela situação para uma situação melhor. Então, esse tipo de atitude é que caracteriza o verdadeiro cristão. Não é o cristão, não é que bate no peito e fala, eu sou cristão, eu cumpro os deveres religiosos, porque Jesus não ensinou para nós que os deveres religiosos são mais importantes do que os deveres de conduta. Por exemplo, há uma lição muito bonita de Jesus, que está no Sermão do Monte, onde ele diz assim, se fordes se dirigirdes ao altar com uma oferenda para oferecer a Deus e lembrar que tem um adversário, deixa a sua oferenda ali. Quer dizer, esse é o dever religioso. E vai primeiro reconciliar com seu adversário. Só depois disso, então, que você faz a oferenda. Isto é, Jesus está colocando a atitude do amor ao próximo muito mais importante do que aquela oferenda que a gente está fazendo, que às vezes não tem significado espiritualizante nenhum.
Mas se a gente faz isso com o nosso esforço de sermos criaturas melhores, então isso ganha importância. Então, ao invés de a gente ficar preocupado com deveres religiosos, a gente precisa entender que os nossos deveres são os deveres da cooperação, da fraternidade, do fato de podermos servir os nossos semelhantes que precisam mais do que nós. E cada um faz aquilo no alcance dos seus recursos materiais, porque isso também é importante. Um indivíduo que às vezes faz um sacrifício para dividir um pouco do recurso dele com alguém que tem menos, às vezes está fazendo muito mais do que uma pessoa muito rica, que está se dispondo de um certo valor financeiro para ajudar as pessoas, mas não está participando emocionalmente, ativamente daquilo. Porque em si não é o bem material que conta, e sim o bem que é movimentado na ação material, o sentimento. Portanto, a gente tem que compreender que o que Jesus nos ensina é sermos melhores, é sermos de fato capazes de desenvolver em nós o amor ao próximo. Ele dá exemplo disso, mostrando o significado profundo do óbolo da viúva em face da oferenda daquele fariseu rico que enchia ali o gasofilácio, que era o local de colocar os seus bens, com recursos financeiros, mas com orgulho e prepotência no seu ato de doar. Então, o que a gente extrai desses ensinamentos de Jesus é que o que movimenta as nossas ações deve ser um sentimento vestido com amor ao próximo. Porque se não tiver um envolvimento do nosso sentimento de forma altruística, aquela ação é uma ação vazia, porque ela é puramente de um interesse material. O Tarsílio, eu gosto muito quando você explica uma virtude, como você acabou de explicar sobre a compaixão, que vai além da empatia. A compaixão, ela também tenta resolver, ajudar o problema específico do próximo, que muitas vezes a gente acredita que não é o nosso problema. E uma vez, uma conversa entre a gente, você me explicou da abnegação, porque a gente acredita que é se negar, né, seguir. E você explicou que era algo que a gente faz além do nosso dever, porém com amor. Então, quando a gente começa a entender as virtudes e aprofundar o que cada uma significa, a gente começa a entender como a gente tem que se comportar. Porque eu acho que o mais importante é a gente aprender a ser bom, aprender a fazer o bem e como ser e como fazer. Porque muitas vezes a gente acredita que o que você falou, dando somente a questão financeira, trabalhando a beneficência, é o ideal ou é o limite que a gente pode. A gente pode se entregar muito mais do que a gente imagina, concorda? É claro, Priscila. Veja, por exemplo, as nossas profissões, as nossas ações do trabalho profissional, ele pode ser olhado como um processo onde a gente vai executar tarefas que vão redundar em benefícios de retorno financeiro ou posicional, né, das nossas atividades profissionais. Mas o verdadeiro cristão, ele não fica nisso, ele vai além, né, porque ele transforma a profissão dele no ato de servir ao semelhante. Então, um professor não vai simplesmente na classe dar uma aula. Ele vai na classe dar uma aula com a preocupação de fazer com que os alunos de fato aprendam. Ele se envolve no resultado e quer ver o benefício que ele está oferecendo ser aproveitado pelo semelhante. Da mesma forma que um enfermeiro, um médico, quer dizer, o médico que atende um paciente, ele não tem que atender um doente, ele tem que atender uma pessoa que está ali, envolvê-la, não é, com ação benéfica, com ação gentil, educada, para que a pessoa aproveite da orientação médica e se livre de sofrimentos, mas com gratidão ao médico que o tratou como uma pessoa com carinho e com bondade. Então, todas as profissões a gente pode fazer isso. Ótimo, Tarsílio Rangel, hoje aqui no Esferas da Vida conosco,
negação da espiritualidade pelos cientistas é com o professor Dr. Dimitri Fernandes, aqui no nosso quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. Vamos conferir esse vídeo tão importante. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. A ciência verdadeira tem que ter uma reflexão incessante e tensa contra os seus próprios pressupostos a todo instante. Senão não é ciência. Senão se torna uma outra doutrina quase que religiosa. Acho que talvez um exemplo seja mais elucidativo do que a própria explicação. O próprio Freud, né? O Freud, ele, na criação da psicanálise, ele se deparou em diversos momentos com fenômenos que a gente poderia dizer espirituais e espiritualistas, e os discípulos dele da mesma forma, como Ferenczi. Isso existem cartas que estão documentando essas questões. E o Freud, ele foi explícito, ele chegou e falou: Ferenczi, se nós quisermos fundamentar uma ciência respeitada nesse instante, a gente tem que esquecer isso e deixar isso de lado, por mais interessante e verdadeiro que isso possa ser. Entendeu? Quer dizer, dentro daquelas discussões, quando as ciências estavam se estabelecendo ali, eles tinham que tentar exagerar nesse lado, talvez materialista, para não dar abertura para qualquer tipo de crítica que falasse assim: isso é charlatanismo, isso aqui, ó, olha a fraqueza dessa teoria aqui. Quer dizer, internamente, a própria ciência, você armou um campo que eliminou esse lado espiritualista e espiritual, que tentava ter uma abertura maior para esse lado, terminou perdendo, terminou caindo fora. E, aliás, um dos grandes rachas, né, do Freud com o Jung é justamente que o Jung ele entrou de cabeça em uma tentativa de explicação de fenômenos que a gente pode hoje, né, dizer como paranormais, fenômenos quaisquer que sejam. Olha, atualmente existem talvez algumas tentativas hoje em dia, não nesse viés que a gente poderia dizer assim de uma abertura para fenômenos, para tentativa de explicação sociológica ou antropológica de fenômenos espirituais ou espiritualistas. O que existe, talvez, é uma crítica a toda a forma de se fazer ciência ocidental. Quer dizer, existem autores como Boaventura de Sousa Santos, um português, né, um sociólogo, e vários outros que tentam dar uma voz a essas epistemologias diferentes, essas formas de ver e de conhecer o mundo diferentes que não sejam essas clássicas, né, estabelecidas desde o século XIX, dessa ciência dura que a gente conhece. Talvez por aí haja alguma nova abertura, haja alguma nova forma de contestação disso que a gente pode dizer, esse consenso, né, que existe, que não é, e que, assim, que é um consenso um tanto quanto, poderíamos dizer assim, não científico, né, porque você parte de alguns pressupostos que não tem uma reflexão sobre esses próprios pressupostos, e a ciência não. Ela tem que ter uma reflexão, a ciência verdadeira tem que ter uma reflexão incessante e tensa contra os seus próprios pressupostos a todo instante. Senão não é ciência, senão se torna uma outra doutrina quase que religiosa. Justamente isso que eu estou fazendo, é tentar ver, em termos sociológicos, as bases não científicas que estruturam a visão científica. Paz espera. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias.
Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Clientes e amigos, a nossa nova sede não é somente um espaço ampliado, é o nosso compromisso contínuo de um atendimento excepcional e concretizar os sonhos de todos aqueles que confiaram em nossos trabalhos. Venha conhecer nossa nova sede. Aguardamos a sua visita. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Além de atendermos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, agora oferecemos 14 cursos profissionalizantes totalmente gratuitos para que nossos alunos tenham mais oportunidades no mercado de trabalho. Informática básica, mecânico de refrigeração e climatização residencial, costureira de máquina reta e overlock, eletricista residencial e muito mais. Tudo isso de forma gratuita. E por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides. Há 25 anos profissionalizando milhares de jovens. E a gente volta aqui para o Esferas da Vida. Recebemos hoje o professor sênior da USP, ele é físico, Otacílio Rangel do Nascimento. A nossa conversa, como viver no mundo sem nos identificarmos com o mundo. Otacílio, a gente já falou das questões do peso excessivo da nossa mochila, que a gente não pode mais levar mágoas, ressentimentos, começar de fato a desenvolver as virtudes necessárias que são para o nosso crescimento espiritual. A gente também acabou falando um pouquinho dessa questão de títulos, posições, de destaques, prestígios, para a gente se livrar um pouco das necessidades das coisas e das aparências, porque são bem efêmeras, né? Muitas vezes, em uma única vida, você é o proprietário, na próxima, você troca aí do lugar do balcão. E aqui nesse último bloco, a gente reservou para a gente pensar em como, de fato, sermos cartas vivas do Evangelho. Então, nós como cristãos, a gente pode ser o sal do mundo, dar o exemplo, perdoar, por exemplo, né, quem está nos assistindo, nos ouvindo pela rádio, quando a gente perdoa, por exemplo, uma traição. O marido perdoa a traição da mulher, a mulher perdoa a traição do marido. Perante a sociedade, muitas vezes, nós somos tidos como tolos, como bobos. Muitas atitudes cristãs incomodam as pessoas. Concorda, Otacílio? Concordo, porque há uma falsa honra social, não é? A gente baseia muitas vezes a nossa honra social nos valores do orgulho, não nos valores espirituais. Nos valores espirituais, qualquer tipo de desencontro, não é, como traição que você lembrou, não é, entre duas ou mais pessoas, elas vão ter que ser resolvidas, porque do ponto de vista espiritual, a gente tem que deixar somente, não é, vivenciando as boas marcas, não é, o nosso trabalho no bem. Então, se alguma coisa dá errado, a gente tem que consertar, e quanto mais cedo consertar, melhor. Aliás, Jesus tem um ensinamento próprio para isso também. Ele diz assim: reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho com ele, porque senão serás entregue ao juiz. O juiz entregará ao oficial de justiça e serás, não é, preso e pagarás até o último ceitil. Quer dizer, até o último ponto
do erro que você cometeu, você tem que corrigi-lo. Então, se você tem coragem espiritual, se você aprendeu direito as lições de Jesus, você perdoa o quanto antes. E perdoar não é esquecer o erro. Perdoar é dar nova oportunidade para a pessoa recomeçar e fazer direito. Porque esse é o perdão que Deus dá para nós. E é exatamente isso que está inserido na prece o Pai Nosso que a gente aprendeu. Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como devo perdoar aqueles que falham comigo. Então veja como é importante essa atitude. Mas a sociedade, com essa questão de aparência social, não consegue compreender isso, porque as pessoas estão pensando no momento. Mas o verdadeiro cristão não pensa no momento só, ele pensa no futuro espiritual. Então a reconciliação em tempo é sempre preferível. E Jesus também não nos ensinou a perdoar não só 7 vezes o mesmo erro do mesmo irmão, mas 70 vezes 7 vezes. Então isso significa que a gente, ao contrário da sociedade, tem que fazer o exercício do perdão, mesmo que a sociedade não compreenda, mesmo que os parentes da gente não compreendam, mesmo que os amigos da gente não compreendam, isso não é importante. A compreensão é dos outros, a nossa é a atitude, e a gente tem que ser fiel a isso. É isso mesmo. Muitas vezes, Otacílio, a gente busca e a gente pensa, nós espíritas já, os espiritualistas, qual colônia será quando eu desencarnar? Eu vou chegar, eu vou ficar, para onde eu vou? Olha que colônia, né? A gente pode citar aqui o Nosso Lar, que é bem famoso, emblemática, teve o filme, teve tudo, a colônia Nosso Lar. E a gente fica tentando ir para esse Nosso Lar. E nós que somos espíritas, cristãos, e todos que seguem Jesus Cristo, ou que seguem o bem, enfim, independente do credo, da religião, da filosofia, pode construir aqui na Terra um piso novo para a gente pisar, não é verdade? Exatamente. A gente está aqui para isso, não é? Priscila, a melhor colônia que existe é a colônia da consciência tranquila. Isso mesmo. Então, não importa para onde a gente vai, importa se a gente está em paz consigo próprio. Porque qualquer lugar do universo espiritual é tão importante quanto qualquer cidade da vida terrena. Não é? Eu nasci em Goiânia, como eu acabei de dizer no começo para você, mas eu vim parar em São Carlos, já morei no Rio de Janeiro. Nenhuma dessas cidades é pior ou melhor do que as outras no sentido espiritual. Todas elas são cidades que oferecem para nós os recursos de crescimento dos valores éticos, morais, que a doutrina espírita nos ensina, que o Evangelho de Jesus nos ensina. E se nós estamos em paz com a nossa consciência, a cidade será sempre o nosso abrigo, aquela que nós estivermos. Eu não me preocupo para onde eu vou depois que desencarnar, não. Eu me preocupo com os meus atos, com as minhas atitudes, para que eu não possa ser pego no momento da desencarnação com a consciência pesada, porque agi de maneira inadequada. Então, esse é o meu esforço. Otacílio, tem uma questão importante também, muitas pessoas religiosas, né, com um grau de espiritualidade superior, muitas vezes acreditam que é melhor se afastar. E o mundo está muito difícil, muito problemático, né, esse materialismo em excesso, consumo, eu vou ficar em eterna meditação, contemplação, vou subir lá no alto da montanha e é lá que eu vou ficar. Sou muito sensível para me relacionar no dia a dia com as pessoas. Qual que é a visão espírita cristã sobre isso? É a visão de Jesus. Jesus, um espírito angelical, um espírito puro como ele, não se afastou das pessoas pobres, das pessoas aleijadas, das pessoas doentes, das prostitutas, não é? Dos fariseus, dos saduceus. Jesus convivia com todos. O verdadeiro cristão convive com todos e faz esforço de ser um bom exemplo com as suas atitudes. Porque se a palavra
que às vezes a gente tenta esclarecer alguém, pode convencer, Emmanuel diz que o exemplo tem a força do arrastamento. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, se a gente sair fora da humanidade, da sociedade, a gente vai dar exemplo para quem? Para os passarinhos, para os insetos, para onde a gente estiver isolado, isso não faz o menor sentido. O verdadeiro cristão não foge à luta do cotidiano da vida. Ao contrário, se prepara, se esforça para continuar fiel aos ensinamentos, coerente com aquilo que aprendeu do Evangelho de Jesus e da realidade do mundo espiritual, ao qual todos nós vivenciamos. Nós somos espíritos imortais, não podemos esquecer isso jamais. E essa é a grande questão, e essa é uma grande questão quando a gente já vive esse ponto de vista. Eu conversando aqui com o Tassiro nos bastidores, contando que minha filha está me achando muito chata, porque tudo que eu vou ensinar, tudo que eu vou explicar, eu já trago a dimensão espiritual para as nossas conversas e explico de acordo com um espírito e não como uma pessoa simplesmente que vai morrer no dia do desencarne. E isso muitas vezes assusta quem ainda não trabalha a espiritualidade ou que não inclui a dimensão espiritual na sua própria vida, certo? Tá certo, porque não adianta muito a gente ficar fazendo confrontos de opiniões, por exemplo, como acontece na política. O que importa é quais são os políticos que realmente honram o cargo que receberam da população no voto e cumprem o dever de servir ao povo. Isso é que é importante, não importa nem que partido que é, nem que filosofia que tem. Ele é realmente um servidor do bem? É isso que conta. Então não adianta a gente ficar discutindo teorias. O importante é que a gente tenha atitudes de coerência com pensamentos altruístas. O Tassiro Rangel do Nascimento, e agora chega aqui o nosso entrevistado, nosso professor, sempre nos ajudando aqui no Esferas da Vida. E eu gosto, a gente sempre fala de dicas de livros da Editora Clarim. E a dica do livro de hoje é mais do que uma dica. Eu recebi vários livros aqui da Editora Clarim e eu queria mostrar para vocês. Esse é o livro da família contemporânea, é de Abel Gleiser e Adriana Gleiser também, pelo espírito Caibar Schutel. É uma obra extremamente interessante, é um convite à reflexão e à prática dos princípios espíritas no contexto familiar. Então, é uma literatura nova da Editora Clarim. Também temos Sandra, uma alma cética no mundo espiritual. A Sandra desencarna e questiona: vida após a morte? Do que vocês estão falando? Quem são vocês? Quando ela chega lá no mundo espiritual. Interessante livro também da Editora Clarim. Todos são da Editora Clarim. Temos mais um aqui, ó. A cada um segundo as suas obras. Aqui fala de aborto, de prostituição, exploração e destruição de famílias. Também tem o tema de drogas, marginalização, de roubos. É um livro interessante e tudo à luz da doutrina espírita. Temos também um que acredito que vai interessar muitas pessoas, que é A Cremação na Visão Espírita. Um livro sobre a prática milenar aí da cremação, que ainda provoca muitas dúvidas a respeito das consequências espirituais, é de Maura Maria Rosa, aqui para vocês. E vale lembrar sempre, sempre aqui no nosso programa, que a Revista Internacional de Espiritismo e o Jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando continuidade ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar Schutel. Então você pode também receber, assinar na sua casa, e você recebe o jornal, você recebe a revista, ou você também pode fazer uma assinatura digital. Entre lá no site www.oclarim.com.br. Ô Tassiro,
Gostaria muito que você, desse suas últimas palavras aqui no nosso programa, de agradecê-lo sempre pelas conversas leves, edificantes e, como sempre, um professor fala, de assuntos tão sérios, tão importantes, difíceis, de uma maneira tão prática, didática, leve e fácil de se entender. Obrigado, Priscila. O que eu poderia deixar de recomendação para todos é que peguem o Evangelho segundo o Espiritismo e procurem no Evangelho, procure lá no índice, a lição do homem de bem e também o do verdadeiro espírita. São duas lições muito adequadas para todos nós. O homem de bem é realmente uma página belíssima que serve de modelo para o nosso esforço, para a gente ser uma pessoa que pudesse ser considerada também nas suas atividades, qualquer que sejam elas, como um homem de bem. Desejo a todos muita paz, muita alegria no coração. Olha, Otacílio, eu reforço que só o primeiro parágrafo do Homem de Bem já dá para toda essa nossa reencarnação, gente. Exato. A gente já tem uma lição no primeiro parágrafo do que é Homem de Bem. E tem inúmeros parágrafos, vai falando tudo que é um homem de bem. Então, a gente tem que, se prepare, já abre lá o seu Evangelho segundo o Espiritismo, veja o que é o homem de bem, que eu tenho certeza que você vai se encantar e vai tentar seguir a risca, se Deus quiser. Otacílio, mais uma vez, muito obrigada, a gente fica muito feliz. A gente agradece sempre a sua disposição em fazer aqui o Esferas da Vida. E a gente agradece também a todos vocês que estão com a gente. Olha, TV Cultura Paulista, toda quinta-feira, às 11 horas da noite. Todo sábado, às 10 horas da noite, é na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita. Lembrando que todos os programas que são veiculados nessas emissoras estão lá no YouTube do Esferas da Vida. É só colocar no Google, YouTube Esferas da Vida, programa Esferas da Vida. Já vai aparecer para vocês vão lá no link ao vivo, tem todos os programas que são exibidos nas emissoras. E nós também estamos numa rádio na cidade de Araraquara, que vai para umas 30 cidades aqui da nossa região também. A gente agradece demais a todos. Um grande beijo e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida, apoio cultural, letra espírita, iluminando almas e transformando vidas. Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Euripe.